Olá, gente. Então, dando continuação, nossas aulas de bioquímica, parte de enzimas. Nós já falamos um pouquinho das enzimas, que elas são proteínas catalisadoras, quer dizer, são proteínas que aceleram as reações químicas, que para elas acelerarem as reações, elas devem encaixar com o substrato que vai sofrer o processo de reação. Falamos também que essas enzimas, elas não sofrem modificação no processo da reação química, seja a reação de quebra ou uma reação de síntese. Quem sofre a reação é o substrato, tá? A enzima ela é um catalisador, ela não entra na reação, ela acelera. Bom, nós falamos também que existem fatores que influenciam na ação das enzimas. Falamos da temperatura e falamos de um pH. Então, eu preciso de uma temperatura e um pH ótimos para que a velocidade da reação ela seja máxima. E agora a gente vai continuar com os fatores que influenciam na função das enzimas. Esse outro gráfico, ele vai falar da quantidade de substrato. Percebam o seguinte, a letra E, que está em azul aqui embaixo, se refere à enzima. Então, eu tenho uma quantidade de enzima e ela caiu. Por quê? Porque é uma enzima livre. Quando ela está aqui embaixo, ó, caidinha, percebam que essa outra linha aqui, meio avermelhada aqui, né? Ela subiu. Essa linha é o complexo enzima-substrato. Então, quer dizer que a enzima está ligada com o substrato e está fazendo esse substrato virar um produto. O substrato está em lilás aqui, ó. Tem um montão de substrato, tá aqui em cima, ó, certo? Percebam que ele está caindo a quantidade de substrato. Por quê? Esse substrato está ligando com a enzima e está virando o produto. Ó, o produto que lá embaixo não tinha nada e ele está começando a subir, ó. Percebam que o substrato e o produto são inversamente proporcionais, afinal de contas, o substrato vai sofrer uma transformação e vai dar origem ao produto. Quando esse processo terminar, a enzima e o substrato, eles vão se soltar, então a curva dele que está caindo aqui. E aí, a enzima vai ficar livre e ela volta a subir um pouquinho. Percebam que eu tenho uma quantidade limitante de enzima. Então, eu posso aumentar a quantidade que eu quiser de substrato, que é a velocidade dessas reações, elas são limites. Elas vão depender de quanto de enzima que eu tenho disponível para o processo acontecer. Ok? E por último, nós vamos falar dos inibidores enzimáticos. Então, o próprio nome já fala, né? Ele vai inibir uma enzima. Então, ele não vai deixar a enzima acelerar a reação. É como se ele proibisse a reação de acontecer. Esse inibidor, ele pode encaixar com a enzima de maneira irreversível ou de maneira reversível. Então, irreversível, o próprio nome já fala. O inibidor ele vai encaixar com a enzima de uma maneira que ele não solta mais. Então, eu tenho aqui um inibidor, né? Aqui, ele vai encaixar exatamente no sítio ativo. Ele vai formar um complexo inibidor-enzima e não vai deixar o substrato encaixar. Então, existem alguns venenos, algumas toxinas, né, que têm essa reação. Eles encaixam com a enzima e não deixam o processo acontecer. Bom, das inibições reversíveis, nós temos competitiva, não competitiva e de retroinibição ou retroalimentação. Vamos falar da primeira aqui, que eu acho que é mais simplesinha de entender. Essa inibição competitiva, ela vai fazer com que o inibidor encaixe no mesmo lugar que o substrato. Então, aqui eu tenho os dois substratos, né, ó, e eles querem encaixar no sítio ativo, porém, o inibidor vai encaixar primeiro.
Se o inibidor encaixar primeiro, ele não vai deixar o substrato encaixar e não vai deixar a reação acontecer, certo? Então, o nome já fala, ele compete com o substrato. E aí, neste caso, a quantidade de inibidor e de substrato faz a diferença. Porque se eu tiver mais substrato do que inibidor, o substrato ganha. Se tiver mais inibidor do que substrato, o inibidor ganha, tá? Essa inibição, ela é competitiva. Agora, quando a gente fala de uma inibição não competitiva, o inibidor, que está aqui atrás, ó, da enzima, vai encaixar num espaço diferente do sítio ativo. A gente chama de sítio alostérico. É uma outra parte que não interfere diretamente no sítio ativo. Porém, quando ela encaixa, ó, no segundo desenho, o sítio ativo muda de forma e o substrato não consegue mais encaixar. Então, ele atrapalhou o processo, ele inibiu o processo, mesmo não competindo com o substrato. O último, que é a retroinibição, a gente pode encontrar isso aqui na chamada via metabólica. Então, acompanha aqui comigo, ó. Eu tenho um substrato na forma de um triangulinho, ele vai encaixar com a enzima, vai formar um complexo enzima-substrato, formam-se todas as substâncias da via metabólica até formar um produto final. Esse produto final vai encaixar na primeira enzima, ó. Repara que a enzima aqui ela é a mesma, tá? Só que a hora que ele encaixa na enzima, o sítio de ligação muda. E aí o substrato não consegue mais encaixar nesse formato. E isso faz com que o processo pare logo no começo. Então, a gente chama isso de uma retroinibição, tá? Ou uma inibição por retroalimentação. Quer dizer que o produto final, ele controla a via metabólica. Se tiver muito produto final, ele vai lá na enzima da frente e fala, ó, pera aí um pouquinho, que está acumulando o produto final. Dá uma parada. Aí ele para. A hora que cai a quantidade desse produto final, ele desencaixa da enzima e deixa o processo continuar acontecendo. Isso é muito comum no nosso organismo, tá? Agora, os dois primeiros, a inibição competitiva e não competitiva, é muito comum em medicações que a gente possa tomar, ok? E por último, para encerrar a aula, só para lembrar, quando nós falamos de sais minerais e vitaminas, eu comentei duas palavras, cofator e coenzima. E na época eu falei para vocês que eram substâncias que auxiliavam as enzimas, tá? Então, os cofatores seriam os inorgânicos, né? Os minerais, os íons, e as coenzimas seriam as vitaminas, que são moléculas orgânicas. Elas se encaixam nessas enzimas, né? E ajudam as enzimas a funcionarem, tá? São coadjuvantes do processo. Quando elas formam uma ligação muito intensa com a enzima, vai ser chamado isso de grupo prostético, ok? Mas isso vocês vão comentar aí, falar com o professor quando estiver lá no terceiro ano, tá bom? Espero que tenham gostado dessa aula e a gente se vê em breve. Bom, então terminamos os vídeos sobre enzimas, né? Encerramos a aula 11. Eu fiz um vídeo de aula prática para vocês assistirem e em seguida tem exercícios extras, ok? Lembrando que eu estou lá em horário de aula, lá no Meet, esperando vocês para tirarem as dúvidas, ok? Tchauzinho, gente, até breve.